Juízes, capítulo de número 1, versículos 1 a seguir. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá, eis que lhe darei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão seu irmão: Sobe comigo, a herdade que me caiu por sorte, pelejaremos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram dos dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Amém? Se assente adorando a Jesus? Dá para virar essa caixa aqui para mim? Só vira ela para mim aqui. Glória a Deus, aleluia. Isso, glória a Jesus. Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto histórico, talvez bem conhecido de todos. Pode deixar sem fundo musical, ok? Deixa sem fundo. É um texto bastante conhecido, um texto histórico, é do conhecimento de todos, que Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão e a sua descendência. Deus diz a Abraão, que ainda se chamava Abrão na época: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão não hesita em sair, ele sai imediatamente dali e vai para esta terra. Só que Deus diz a Abraão que a descendência dele seria peregrino em uma terra estranha, e depois Deus lhe daria a terra prometida, que estaria além do Jordão. Então a promessa de Deus na vida de Abraão passa para Isaac, de Isaac passa para Jacó, e em Jacó eles vão parar no Egito através de seu filho José, e lá eles peregrinam e ficam no Egito aproximadamente 400 e alguns anos, até que se levanta um faraó, que a Bíblia diz que não conhecia José e nem sua história, e esse homem começa a maltratar os hebreus, até tenta contra os pequeninos que vão nascer. Faraó faz um decreto para que os meninos homens morram. Então acontece o primeiro infanticídio da história. Faraó quer que os filhos de Israel morram para que não cresçam mais. Isso tudo porque ele não conheceu José e nem a sua história. Uma realidade difícil de se falar é: quem não conhece a sua história não suporta ver o seu crescimento. Quem não conhece a sua história, às vezes quer que você morra, ou até mesmo que você não cresça mais. Infelizmente é uma dura realidade. Tem pessoas que suportam a ver você crescer até o nível delas, mas se você crescer um pouquinho mais, elas não suportam.
Aí querem te matar, querem parar o seu crescimento, começam a olhar para você e dizer: nossa, fulano, quando andava de pé, era uma pessoa, agora só porque está com um carrinho é outro. Fulano morava de aluguel, era de um jeito, agora só porque comprou uma casinha é outro. Aí começa a dizer que você mudou, mas na verdade você não mudou, você só foi abençoado. Quem mudou foi ela, que não suporta ver você crescendo. Mas, aleluia, aquele a quem Deus chamou para crescer, ninguém para ele, louvado seja Deus, ninguém para ela. Eu já vou liberar uma palavra profética, ninguém vai te parar, inveja nenhuma vai impedir o crescimento de Deus na sua vida. Pode até alguém que não conhece a sua história, o problema é que eles não conhecem a sua história. Então, se ele não conhece a sua história, ele acha que você é indigno de crescer. Mas você e Deus conhecem a sua história. Eliabe não conhecia a história do seu próprio irmão Davi. Quando Davi veio, ele ficou com raiva. O que tu veio fazer aqui, menino? Com quem tu deixasse aquelas poucas ovelhas? Só que Davi também não se preocupa em contar a história dele para Eliabe. Ele vai até Saul e diz: pode deixar que eu peleje com o gigante, eu tenho história, já matei urso no campo, já matei leão no campo. Aleluia. Não perca tempo contando sua história para quem não suporta ver teu crescimento. Conte a tua história para pessoas certas, que vão se alegrar, vão acreditar na tua história e vão te conceder oportunidades para que tu cresça mais. Louvado seja Deus. Mas não é disso que eu quero falar. Então o povo sai dali, formado então as 12 tribos de Israel, e Deus havera prometido a Moisés a terra prometida. Só que Moisés sai dali com um povo de uma cultura totalmente egípcia. Se estabeleceram no Egito, e essa geração que sai do Egito, que cresceu no Egito, além de Josué e Calebe, todos morreram no deserto. E a geração que foi formada no deserto herdou a terra prometida. Eu fico pensando, as igrejas tradicionais, conforme a igreja em Atos dos Apóstolos, daqui para cá, todas foram igrejas que enfrentaram desertos. As igrejas modernas que estão surgindo por aí, a ideia de que crente enfrenta um deserto, de que crente chora, de que crente adoece, de que crente passa por prova financeira. O pastor Marco, amigo meu, disse que um dos piores vales que a gente possa passar é o vale da sombra da quebradeira. E esse é doído, irmão, porque você tem que fugir da rede social, porque se você postar uma foto com o seu amigo pagando um açaí para você, alguém a quem você deve vai dizer: para tomar açaí tu tem dinheiro, né? Então o vale da sombra da quebradeira, ele realmente é terrível. Sem falar que as contas atrasam e conta não para, né? O dólar não para de subir. Quando ele sobe, as coisas sobem. Quando ele desce, as coisas continuam em alta. E quando ele sobe de novo, sobe de novo. E só quem toma prejuízo é nós, os brasileiros. Mas o crente, ele passa por deserto, sim. Só que essa teologia moderna, essa teologia coaching, o crente não pode passar no deserto, ele tem que viver conforme as culturas egípcias. Só que a geração que foi forjada no Egito, ela morreu no deserto, mas a geração que foi formada no deserto herdou a terra prometida. Então entenda, esse deserto está te amadurecendo, esse deserto está te preparando para tomar posse da promessa. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O que acontece? O povo vai para o deserto. Moisés recebe de Deus a incumbência de preparar o povo para entrar na terra de Canaã. Só que Deus faz Moisés e o povo caminhar em círculos, porque quando Deus vê que o povo está para entrar na terra, o povo começa a murmurar, começa a pecar, e Deus deserto neles. E olha que os sinais de Deus naquela época eram palpáveis.
Hoje eu admiro a nossa fé, porque nós estamos na igreja hoje e os sinais são poucos, quase não se vê maravilhas em nosso meio, mas entra ano, sai ano e nós estamos aqui, às vezes crendo só na palavra pregada, mas é claro que tem o Espírito Santo que nos fortalece. Mas Israel, eles acordavam de manhã, aleluias, e as codornas entravam no lar deles, aleluias. Se você fizer uma soma do tanto de codornize que a Bíblia fala que veio, Israel não estava andando mais no chão, Israel tinha que andar por cima das codornas, para você entender o tanto que Deus abençoava o povo. Pela manhã caía maná do céu, visível aos olhos dos filhos de Israel, sem falar que Deus se fazia presente durante o dia, em uma nuvem, e durante a noite em uma coluna de fumaça. Quando os filhos de Israel estavam com sede, aleluia, Deus tirava a água da rocha para eles beberem, mas mesmo assim, eles murmuravam, tendo comida do céu para eles comer. Eles sentiam saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. Como é que pode, né? A comida do céu é tão boa, mas tem gente que prefere aquela velha comida do Egito, sendo que as coisas que o céu oferece é tão bom. Batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a presença, a graça, a essência do Espírito. Mas tem gente que ainda prefere as coisas que o Egito oferece, as porcarias que o Egito oferece. Ei, meu querido, quer um conselho? Fique aqui, se alimente das coisas que vêm do céu, queira as coisas que vêm do céu. Isso é comportamento de quem nasceu de novo, porque a Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, e as coisas que são do alto, elas são boas. Dói um pouquinho às vezes para a gente conquistá-las, mas elas são boas, elas são abençoadas para a nossa vida. Mas olha só, o que acontece? Moisés não vai herdar a terra prometida por um erro. Moisés comete um erro depois da chamada, né? Assim, um erro agravante, a ponto de ele perder a promessa. Houve uma ocasião que Deus queria matar Moisés, porque ele não circuncidou o filho dele no 8º dia, como ordenava. Então Deus fica irado com Moisés pela desobediência. Quase que Moisés morreu. Se não fosse a mulher de Moisés ter ido lá circuncidar o menino e aplacar o furor da ira de Deus. Mas Moisés vai cometer um agravo com Deus, quando ele fica indignado com o povo. E líder tem que tomar cuidado, porque o povo tira qualquer líder da graça, irmão. Mas se o povo te tirar da graça, querido líder, vira a si mesmo. Mas não tente contra Deus, não. Não fique irado contra Deus, não. Não queira questionar Deus, não, porque tu pode perder a promessa. Moisés fica tão indignado que ele fere a rocha. E quando ele fere a rocha, ele entristece Deus. E nós temos que tomar cuidado quando a gente ficar indignado com o povo, porque o povo nos indigna. Eu recebo diariamente, hoje, cerca de 1000 mensagens no WhatsApp. Quando eu não recebo nada, eu recebo 100. Aí você já imaginou? Eu tenho que parar. Todo dia de manhã eu gasto de 2 a 3 horas para ouvir áudio por áudio, responder conversa por conversa. E hoje uma irmã teve a audácia de me dizer assim: esses pastores demoram um século para responder a gente. E a mulher me esculhambou. Eu, com muita raiva e muito temor de Deus ao mesmo tempo, eu falei: irmã,
Eu estou constantemente viajando. Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler Bíblia. E eu tenho que responder pelo menos de 1000 a menos mensagem todos os dias. Você tem ideia do que é, gente, me contar sobre a galinha, sobre o pato, sobre o papagaio, sobre o... E ainda bem que o WhatsApp ainda criou aquele negócio que o áudio passa rapidinho, né? Aí a pessoa fala: oi, irmão, meu papagaio teve doente essa semana, meu cachorro teve depressão essa semana. Aí eu tenho que responder um por um em agenda, e tenho que olhar em agenda e aquele negócio todo. Eu falo: meu Deus, me ajuda, tem hora que eu falo surtar, mas as pessoas não entendem, né? Um dia eu dirigindo, me ligou tanto que eu pensei assim: meu Deus, deve ser alguma coisa muito urgente. Eu atendi a irmã: ora por mim, irmãos. Irmão, eu falei: tá bom, irmão, vou orar por você, só que eu estou dirigindo, eu estou na BR aqui com a minha família. Ela: se você fosse homem de Deus de verdade, você oraria. Eu falei: irmão, eu vou pôr minha família em risco para orar pela senhora, irmã. Já quando eu parar, eu oro, tenha misericórdia de mim. Você tem que ter, irmão, se você não respirar, você acaba descontando em Deus. A Deus, aí foi o que Moisés fez. Aí ele pega o cajado e fere a rocha. Consequência disso, Moisés viu a terra prometida, mas não tomou posse dela. E isso é um perigo. Não podemos abrir mão da promessa por nada. Deus, aleluia, levanta no lugar de Moisés Josué. E Josué, que foi um obreiro que deu trabalho. Uma vez eu até falei aqui sobre isso, que Josué era um obreiro fofoqueiro, né? Ele, quando viu uma notícia quentinha, ele corria: Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Só que Moisés era um pastor também, que cortava a fofoca pela raiz. Que foi, Josué? Está com ciúme? Quem dera que todo Israel fosse profeta e profetizasse cheios do Espírito Santo. Mas não é porque ele era um fofoqueiro que não servia para a obra. Aleluia. Se ele se arrepender, mudar de vida, de comportamento, há esperança para ele no santo ministério, sim. Já conheci tanta irmã fofoqueira que mudou de vida, de caráter, e hoje são líderes abençoadas, varões também. Lidar com uma irmã fofoqueira não é tão ruim quanto lidar com um varão fofoqueiro, irmão. Aí é terrível, misericórdia. O varão, quando dá para fofocar, ele é pior do que 10 mulheres fofocando juntas. O sangue de Jesus tem poder. É igual a maldade no ser humano, ela está mais nos homens. Mas uma mulher, quando dá para ser ruim, ela é pior do que 10 homens juntos. E é uma coisa que, né, contra fatos não há argumentos, né? Mas não é disso que eu quero falar. Então Josué assume o lugar de Moisés. E Josué vai conquistar alguns períodos de terra, vai entrar em alguns pedaços de terra. Josué é o que conquista a grande Jericó, que era uma cidade com uma muralha indestrutível, mas Deus traz essa muralha e ela cai por terra diante da presença de Deus, ao Josué obedecer a Deus. Todo mundo conhece a história das muralhas de Jericó. Josué, numa grande peleja, o sol para, só para ele vencer uma guerra. Josué enfrenta obreiros trabalhosos, também, assim como Moisés enfrentou, que eles foram uma peleja e Acã tomou uma capa e algumas coisas que Deus ordenara que ninguém pegasse. Aí, quando eles foram pelejar na cidade de Ai, que era uma cidade pequena, ele manda só um grupo pequeno de pessoas que dariam conta do trabalho tranquilo, mas a Bíblia diz que eles levam uma surra, alguns homens morrem. E Josué, o que faz? Se veste de pano de saco e cinza e passa o dia todo orando: Deus, Tu nos trouxe aqui, além do Jordão, para perecermos, Deus. O que será contado dos Teus feitos? Olha, tirou do Egito, atravessou o Jordão, para morrer aqui. Aí Deus falou: olha, Josué, tem pecado no meio do povo, tem anátema, tem ladrão, tem mentira. Faz uma vistoria aí, de tribo por tribo, cidade em cidade, família por família, casa por casa, até tu achar.
E Josué sai fazendo a revista. Vai, até que chega na casa de Acã. Quando chega na casa de Acã, sabe qual é a pergunta, a ordem de Josué? Dai glória a Acã. E Acã não glorifica, porque quem está com pecado escondido, ele não tem glória na vida dele. Ele não consegue exaltar a Deus. Ele não consegue glorificar a Deus. A punição é severa, Acã é apedrejado, a ira de Deus se aplaca. Mas Deus era ruim, o homem não se arrependeu? Sim. E por que apedrejaram ele? A questão é que quantas pessoas não caíram no campo de batalha e morreram? Quantas mulheres não ficaram viúvas? Quantas mães não ficaram sem filhos por causa do pecado dele? E naquela época era olho por olho, dente por dente, não era como hoje na graça. Então Acã cai. Josué enfrenta esses grandes problemas. Josué é um excelente guerreiro, cumpre o seu chamado com excelência. Só que chega o dia que Josué morre. Quando Josué morre, ainda tem algumas terras para ser conquistada. Então Deus diz a Judá, tu vais subir a pelejar contra os cananeus. E Judá chama o seu irmão Simeão. Simeão, sobe comigo, vamos pelejar, que na hora que tu for pelejar para conquistar as tuas terras, eu vou contigo também. E eles sobem a peleja. Quando eles começam a pelejar, eles chegam na cidade de Bezeque. E em Bezeque eles encontram Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque foge, e os filhos de Israel, Judá e Simeão, vencem a peleja e perseguem Adoni-Bezeque e prendem Adoni-Bezeque. E a Bíblia diz que eles cortam de Adoni-Bezeque os polegares das mãos e os polegares dos pés. Aí Adoni-Bezeque vai dizer assim: 70 reis com os polegares das mãos e os polegares dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Adoni-Bezeque era um inimigo terrível. Ele era um ditador, um déspota, um homem sem caráter, que maltratava as pessoas, cortando os dedos das mãos, os dedos dos pés, e colocando para comer migalhas das mesas. Este é o adversário que Judá vai enfrentar, que os filhos de Israel vão enfrentar, um adversário que cortava os dedos das mãos e os dedos dos pés. Eu quero frisar aqui nisso, aleluia, para mim trazer uma aplicação aqui para a igreja nos nossos dias. Só que quando Judá e Simeão prendem, fazem isso com ele, fazem o mesmo, arrancam os polegares das mãos e dos pés, e ele reconhece: o que eu fiz agora eu estou pagando, o que eu fiz agora Deus está me fazendo passar. Agora, o inimigo das nossas almas, vamos contemporaneizar aqui a mensagem, fazer uma aplicação aqui. O nosso inimigo, ele também deseja fazer isso com a igreja, arrancar, é claro que isso é uma metáfora, arrancar os polegares das mãos e dos pés. Arrancando os polegares dos pés, ele vai tirar, aleluia, a estabilidade, a nossa estabilidade em ficar em pé, em se equilibrar, está condicionada aos polegares dos pés. Então, quando ele arranca os polegares, ele tira o equilíbrio. E o adversário das nossas almas, ele tem tentado, e em algumas denominações tem conseguido, o quê? Tirar a estabilidade da igreja, tirar o equilíbrio da igreja. Tem igreja que já não tem mais equilíbrio, não tem mais estabilidade. Ela trouxe a sua estabilidade, aleluia, até um certo período, mas de tanto o adversário forçar, ele está conseguindo arrancar os polegares. A igreja é um corpo, lembrando,
e se arranca os polegares, tira a estabilidade, as polegares dos pés, tira o equilíbrio. E igrejas desequilibradas, elas formam pessoas desequilibradas. Aleluias. O que a gente tem visto de pessoas desequilibradas nas igrejas é o profeta exterminador de demônio, que anda com machado na mão. É o outro, aleluia, que anda com uma bacia de azeite, de farofa, sei lá, revelando que não existe nas internet. Pessoas totalmente desequilibradas, cobrando por oração, cobrando por milagres, cobrando por sinais, inventando um evangelho que não existe. Mas se depender, aleluia, da tribo de Judá, ou melhor, do leão da tribo de Judá, aleluia, nós iremos parar Adoni-Bezeque, e a igreja de Cristo terá estabilidade e equilíbrio. Crente sem equilíbrio tem 5 anos de crente e já congregou em 10 igrejas, e já está planejando ir para a 11ª. Por quê? Porque ele não está estabilizado. Crente que não tem estabilidade e equilíbrio, ele é desequilibrado emocionalmente. O negócio dele é criticar a igreja, é criticar pastores, é criticar cristãos. Para ele nenhum cristão presta, para ele nenhuma pregação é boa, para ele nenhum louvor é bom. É uma pessoa desequilibrada. Mas graças a Deus que ainda tem crente que tem equilíbrio na terra. Glória. Quando, aleluias, o inimigo consegue arrancar os polegares dos pés, ele tira meio que o conforto dos pés. Quando se calça um sapato, se você não tem um dedo ali, fica um negócio meio que estranho. E o inimigo não quer que os cristãos se calcem com os sapatos da preparação do evangelho, ou se calçarem, não se calçarem direito. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que quer nos impedir, aleluia, de nos calçar com os sapatos da preparação do evangelho. Até porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas de Cristo Jesus. Então não pode haver falta dos polegares. Eu vou liberar mais uma palavra profética. A estratégia de Adoni-Bezeque, aleluia, para tirar a formosura dos pés daqueles que levam a preciosa semente do evangelho, vai cair por terra hoje. E Deus está levantando uma igreja que virá equilibrada, com estabilidade, calçada com os sapatos da preparação do evangelho. Quem crê, levante a mão da glória. Aleluia. Agora partimos para a mão. Quando Adoni-Bezeque tira os polegares das mãos, naquela época, como hoje, né? Naquela época haviam guerras constantes, de forma literal. Hoje a nossa guerra ela é mais espiritual do que literal. Na verdade ela é espiritual. Nossa guerra hoje não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Só que se Adoni-Bezeque arranca o polegar, ele dificulta a capacidade do guerreiro manusear bem a espada, porque é o polegar que dá a sustância maior aqui em segurar a espada. Então se tira a espada, não guerreia. E a Bíblia diz que o obreiro ele tem que saber manusear bem a espada. E o inimigo quer isso, que nós não tenhamos domínio com a espada. Ou seja, que as escrituras
Escrituras não sejam interessantes para nós, que as Escrituras não façam parte do nosso cotidiano. Tem crente, 10 anos de crente, e não conhece a Bíblia. Tem gente com não sei quantos anos de crente e não conhece a Bíblia. Está cheio de pregador com agenda aberta e Bíblia fechada. Não conhece Bíblia. Vai pregar histórias de carochinha. Vai pregar tudo que vai ao contrário da Bíblia ou que é fora da Bíblia. E o púlpito, ele não deve ser assumido nem para desabafo. O púlpito não deve ser assumido nem para indireta, muito menos para contar coisas que não tem nada a ver. O púlpito é para louvar a Deus, contar sonhos da parte de Deus, visões da parte de Deus, profetizar da parte de Deus, pregar a palavra de Deus, testificar dos milagres de Deus. É para isso que serve o púlpito. Mas existe uma geração que não tem domínio com a espada, e isso é um perigo. Nós temos que conhecer bem as Escrituras, porque as filosofias que estão vindo aí, elas são pesadas e têm desviado muita gente. Os doutores, segundo suas ímpias concupiscências, eles já chegaram. Eles não pregam Bíblia, eles pregam fábulas e histórias que não condiz com o Evangelho, com as Escrituras. E tem muita gente sendo levada por isso. Quando Adoni-Bezeque arranca os polegares das mãos, ele arranca também a principal digital do ser humano. Ou seja, ele arranca a identidade. E se tem uma coisa que o inferno tem feito nesses últimos dias, é arrancado a identidade de muitos crentes, de muitos que se dizem ser servos de Deus. A igreja tinha uma identidade tão forte, que quando eles chegam em Antioquia, a Bíblia diz que pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Eles não chegam se apresentando, somos cristãos. Não, as pessoas ao olhar para eles, identificam eles como cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Mas de um tempo para cá, as pessoas se parecem com roqueiros, se parecem com rappers, se parecem com pessoas do movimento LGBT, se parecem com prostitutas, se parecem com bandidos, mas pouco se encontra pessoas que ao olhar para ela, alguém a caracteriza como um cristão, porque a identidade dele revela que ele se parece com Cristo, ou pelo menos com a igreja de Cristo. Como nós estamos perdendo a nossa identidade dia após dia. Sabe, quando eu olho para a igreja primitiva e olho para a igreja moderna, me assombra, me assusta ver, aleluia, a diferença que é na igreja primitiva. Olha a identidade da igreja primitiva. Os ricos vendiam suas herdades e dividiam com os pobres. Nada era de ninguém. Aleluia, ninguém possuía, era tudo de todo mundo. Ninguém passava fome. Não tinha esse negócio de somente o líder ganhar salário altíssimo e os membros passarem fome. Não, isso não existia na igreja de Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos, pelo contrário, as viúvas eram sustentadas, os órfãos eram sustentados, as pessoas ajudavam umas às outras. Louvado seja Deus. Havia amizades sinceras. As pessoas levavam paralítico por cima da telha para Jesus curar. Aleluia. As pessoas levavam pessoas para ouvir a palavra. Mas de um tempo para cá,
como tem perdido a identidade. Sem falar nos pregadores, porque os pregadores da igreja de Cristo, a mensagem deles era: arrependam-se e creiam no Evangelho. Aleluia. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A mensagem de antigamente era graça, perdão, arrependimento de pecados, mudança de vida, mudança de caráter. A mensagem de antigamente, o foco dela era levar o pecador a se arrepender e ir morar no céu. Mas de um tempo para cá, Doni Bezek tem conseguido tirar a identidade da igreja, porque tem pregador pregando que nós somos a fraqueza de Deus. Irmão, nós não somos a fraqueza de Deus. Deus não tem fraqueza em ser humano, não. Senão ele não tinha mandado o dilúvio e matado todo mundo. O que seria de nós? A Bíblia diz: se não for o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Essa teologia que o homem é o centro das atenções, que a honra e a glória tem que ser dada ao homem, que o homem tem que crescer, que o nome do homem tem que ser propagado. Isso é Doni Bezek tirando a identidade. O nome do homem não tem que crescer, o nome do homem não tem que ser propagado. O nome que tem que continuar crescendo é o de Cristo. O nome que tem que ser propagado é o de Cristo. Até quando suportaremos canções em que o homem é o centro? Até quando suportaremos mensagens que é só prosperidade, é só felicidade? Engraçado, só pregam felicidade, só pregam prosperidade, e a geração mais depressiva que a gente vê, geração mais abalada emocionalmente que a gente vê. Por quê? Porque estão firmados em falsas como nós possamos dizer, em falsas palavras que não são bíblicas, são falácias. Quer dizer que Deus não tem pregador? Felicidade para a sua igreja? Claro que tem, irmãos. A Bíblia diz: eu porei diante de ti a bênção e a maldição. Se vocês crerem, me obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, a paz que o mundo não conhece. Deus, Ele nos dá essa paz, mas isso, aleluia, nós não vemos no evangelho genuíno. É o homem no centro, mas sempre Cristo no centro. Pregadores que tudo eles é eu, louvado seja eu. Que conversa fiada é essa, irmão? A Bíblia diz que João pregava: importa que eu diminua e que ele cresça. Pense, as canções de hoje são mais ou menos assim: porque o homem e para o homem são todas as coisas. E as canções que Paulo cantava era porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é uma perca de identidade que a igreja está perdendo, sabe? Eu sempre vejo algumas pessoas falar: olha, as pessoas hoje nem querer se vestir como um servo de Deus querem mais. A pregador, uma roupa não leva ninguém para o céu, mas algumas roupas levam pessoas para o inferno. Roupa não leva ninguém para o céu, mas algumas delas levam pessoas para o inferno. E quem é crente, quem é do céu, se veste diferente, sim. Ele se veste como crente. Como é que pode uma serva de Deus andar sensualizando? Um servo de Deus andar sensualizando? Isso é perca de identidade. Eu fico imaginando, aleluia, às vezes as pessoas falam: ah, Gabriel, você é muito religioso. Você consegue imaginar Jesus Cristo com a calça arrochadinha de couro
igual ao que alguns pregadores andam aí, um sapatinho sem meia, uma sobrancelhinha fininha, as unhas pintadas. Você consegue imaginar Cristo desse jeito? Pedro desse jeito? Paulo desse jeito? Tiago desse jeito? Homens que davam a vida por amor ao Evangelho. Ah, pregador, mas isso é religioso. Não é. Você consegue imaginar Maria, mãe de Jesus, vestindo algumas roupas que algumas irmãs vestem? Não dá, não dá. Ah, mas os tempos mudaram, as culturas mudaram. Primeiro, a Bíblia é atemporal e transcultural. Aleluias. Não é o estilo de roupa, mas é a decência que nela há. Existem roupas para mulheres e existem roupas para homens. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, eu estou falando de identidade da igreja. Até porque não é a minha roupa que me define ser um cristão. Por isso Jesus não transforma de fora para dentro, Ele transforma de dentro para fora. Porque se fosse de fora para dentro, era só comprar um terno e estava transformado. Era só comprar um vestido, uma saia longa e estava transformada. E com Deus não funciona assim. É de dentro para fora. Por quê? Porque é possível, aleluia, estar perfeito por fora e podre por dentro. Mas é impossível estar limpo por dentro e podre por fora. Porque você transparece fora aquilo que você é dentro. Se você tem pureza por dentro, você vai ter pureza por fora. Se você está cheio de sensualidade e imoralidade por dentro, você será um imoral por fora. Então, como anda a nossa identidade? Estamos perdendo, tanto que tem crente que não gosta mais nem de andar com Bíblia. Tem vergonha do Evangelho, vergonha de ser cristão. Então vamos tomar cuidado para não perdermos a nossa identidade. O diabo quer que a gente não acredite mais nos dons espirituais. Igreja que não crê nos dons é uma igreja que perdeu a identidade. Eu creio, falamos em línguas, interpretamos as mesmas, profetizamos ainda, aleluias. Os dons de locução, eles estão em evidência na igreja, assim como os dons de revelação também, aleluias, que é a ciência, a sabedoria da palavra, louvado seja Deus. O discernir do Espírito, os dons da revelação, eles estão em evidência, aleluias, assim como os dons de manifestações de cura, eles também estão em evidência. Jesus ainda cura, ainda há manifestações de sinais, prodígios e maravilhas, tanto elas pelos dons de curar e os dons de maravilha, como pelo dom da fé. E a igreja de Cristo, ela não perdeu a identidade. Deus ainda opera, o Espírito Santo não foi embora. Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele está aqui nessa noite. E os dons do Espírito ainda estão em evidência. Não podemos perder a nossa identidade. Eu estava lendo, encerro aqui agora, algo que um amigo meu lá do Rio de Janeiro falou comigo. Ele falou: Gabriel, tu conhece a profecia de 1968? Eu disse não. Ele falou: tu precisa conhecer essa profecia. Aí ele me falou um pouquinho sobre ela. Eu fiquei impactado, e eu fui procurar. Eu vi vários relatos verídicos. Uma senhora da cidade de Valdres, na Noruega, uma senhora já de idade, ela tem uma revelação extraordinária no ano de 1968. Ela vai dizer para o evangelista Emanuel Minos, e ela pede a ele que divulgue essa revelação, essa visão que Deus deu para ela. E ele fica tão impactado e temente, meio crendo e não crendo.
pela situação da época. Porque em 1968 ela diz assim: eu vi com os meus olhos naturais a terra como um globo. E ela disse que viu a Europa, viu a Noruega, viu a Escandinávia. Ela falou, olha, ela divide a profecia em 4 partes. Ela diz: haverá uma détente. A palavra détente é um termo francês que significa flexibilização entre as superpotências políticas. Ela tem essa visão no auge da Guerra Fria. Há poucos anos atrás tinha acabado a Guerra Mundial e inicia-se uma Guerra Fria. Quem estudou história aqui sabe que a Guerra Fria era a guerra onde as nações estavam se armando. E ela disse que haveria uma flexibilização e um desarmamento como nunca houve. Assim também na Noruega, e a Noruega não estaria preparada para quando estourasse a Terceira Guerra Mundial. Aí ela diz algo interessante. Ela vai dizer que haveria um desarmamento e haveria uma paz entre as superpotências. E de fato, de lá para cá, ainda existem algumas guerras. Sim, o mundo está em muitas guerras ainda. Mas as superpotências do Oriente e do Ocidente, elas entraram em paz. Houve de fato esse grande desarmamento. Somente algumas nações bem fortes têm armamentos terríveis. Aí ela diz, olha, ela divide em 3 partes, em 4 partes, melhor dizendo. A segunda parte ela vai dizer: a igreja se tornará morna, como nunca se viu antes. Pregações como salvação, graça, pecado, perdão, carregar a cruz, não serão aceitas nas igrejas. As pessoas trocarão as mensagens que nós pregamos hoje por mensagens com o tema felicidade e prosperidade. Isso ela veio em 1968, onde a igreja crescia com dificuldade, debaixo de tanta perseguição, mas os crentes eram fervorosos. A mensagem era de arrependimento. Hoje, pregador não quer mais nem ser pregador, quer ser coaching, quer ser teatrista. Ela diz que as igrejas seriam invadidas por diversão, por culturas. E eu fiquei pensando, meu Deus, parece que essa mulher estava vivendo nos nossos dias. Porque me diz, se as culturas não estão invadindo muitas igrejas. Tem igreja que a cultura de carnaval já chegou nelas, tem carnaval gospel nelas. A cultura de festa junina já chegou nelas, tem festas junina gospel, baladeira gospel, tudo que não presta gospel, estão trazendo para dentro das igrejas. E quando eu vejo ela dizer que haveria diversão, eu vi um grupo de jovens sendo exortado por um satanista na internet. Por quê? Porque eles estavam se divertindo com músicas de funk e rebolando com roupas curtas na internet. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, esse satanista tem razão, sou obrigado a concordar com ele, que os cristãos estão agindo de uma forma que um cristão temente a Deus não teria tal comportamento. Ah, mas a Bíblia não diz que funk gospel é proibido. A Bíblia também não diz que fumar maconha é proibido. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus criou a erva. A Bíblia não diz que cheirar cocaína é proibido. Mas se a gente tiver um bom senso, tem coisas que não está exposto como proibido na Bíblia, mas são coisas do mundo, são diversões. Nós não precisamos desse tipo de diversões. Nós precisamos fazer cultos de oração. Nós precisamos se aproximar do céu. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. O que essa mulher viu em 1968, nós estamos vivendo. Aí ela vai dizer: haverá imoralidade tal como nunca se ouviu. As pessoas morarão juntas sem se casar. E o evangelista contestou: isso não pode acontecer. Não existia isso em 1968. Ela vai dizer: o adultério será normal em muitos lugares.
e justificarão o adultério com facilidade. Vê se não é a realidade do mundo hoje. As pessoas não respeitam mais os seus cônjuges, as pessoas vivem uma imoralidade. Aí ela vai dizer uma coisa que me chama a atenção: a televisão, segundo o Emanuel Minas, era recém-chegada na Noruega. Ela vai dizer bem assim: olha, os canais de TV, ela fala até as estações de TV, que ela não conhecia a palavra canais, na época de fato não era canais. Ela falou: as estações de TV serão muitas, como hoje são as estações de rádio, e imoralidades serão expostas, intimidade de casais serão expostas em TV aberta. Aleluias. Ela fala: pessoas, tudo que não presta, morte, guerra, assassinato, e as pessoas se comportarão conforme as cenas que vêm na televisão. Ela falou: pecados contra a natureza humana, ou seja, homossexualismo, lesbianismo, serão expostos em TV aberta. E em 1968, onde a TV tinha recém-chegado, nos anos 90, tudo era censurado na TV, irmãos. Eu era pequenininho, passava a novela Pantanal, ela passava depois da meia-noite, se eu não me engano. Quem é da época aí vai lembrar. Por quê? Porque tudo era censurado. Hoje a imoralidade está exposta em desenhos infantis. Vamos nos atentar. Os dias são maus. Tudo que essa mulher falou. Aí ela fala, também ela diz: olha, as pessoas de países pobres migrarão para países ricos e serão maltratados. E o Emanuel Minos contesta ela, porque naquela época não existia esse tipo de migração em massa que existe hoje. E olha aí, o que a gente vê: pessoas da Venezuela indo para países, pessoas da Ásia, da África, indo para países e sendo deportados. Até mesmo pessoas do Brasil, às vezes vão para a Europa e são deportados. Do jeito que essa mulher vê na visão, nós estamos vendo. Aí ela fala que a igreja será arrebatada. Então virá a terceira guerra mundial. Aleluia. Aí ela fala o que vai acontecer na guerra mundial, a terceira guerra mundial. Ela disse que viu a guerra e era uma guerra curta, que se findaria com uma bomba nuclear. E os países ricos, ela usa até essa expressão: as guerras que eu vi. Olha que essa mulher presenciou a segunda guerra mundial. Ela vai dizer: as guerras que eu vi quando criança serão como brincadeira de criança diante da terceira guerra mundial. Ela será curta, vai se findar com uma bomba nuclear, a ponto que o ar vai ficar poluído, a água vai ficar poluída, e o solo vai ficar contaminado. Não dará mais para plantar. E as poucas pessoas que sobrarem vão correr para os países pobres, onde não há contaminação, que não foram envolvidos nas guerras. E as pessoas de países pobres vão tratar eles conforme eles foram tratados quando tentaram migrar para lá. Irmãos, eu sou um pregador pentecostal. Eu acredito que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para morar no céu. Eu acredito em profecia. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus, estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Chegou o tempo da igreja morna. Chegou o tempo que está tudo preparado para o governo do anticristo, sua ascensão, o arrebatamento da igreja. E é nessa reta final que a igreja não pode perder a identidade. Que identidade é? De ser uma igreja amorosa, de ser uma igreja fervorosa, de ser uma igreja, aleluia, prestativa. Oh glória, de ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia, de ser uma igreja protestada.
protestante, porque a igreja de Cristo, ela é protestante. Não podemos deixar que Adoni-Bezeque arranque a nossa identidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ela é bacante, o irimiondorobodoquiapá. Ela é bracalash, oriandarabaia. Oneman compre a paui. Ela é braçuri, ondoroquiapaui. John Wesley fez uma declaração: Deus, me dá 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e eu incendiarei o mundo. Sabe, nós não podemos perder a identidade do temor a Deus. O pecado não pode ser algo normal nas nossas vidas. Aleluia. Não estou dizendo aqui que eu sou um super crente, que eu não estou sujeito a pecar. Sim, eu estou sujeito a pecar. Eu estou sujeito a errar. E eu peço aos irmãos que orem por mim para que Deus me sustente de pé. Sabe, o Espírito Santo, esses dias de tarde eu estava orando e Ele falou comigo. O Espírito Santo falou: Gabriel, a igreja tem olhado para você e outros pregadores que eu tenho levantado, homens e mulheres de Deus, e tem gerado esperança no coração deles, que ainda tem homens e mulheres sérias na minha obra. E sabe o que o Espírito falou para mim? Não os decepcione. Eu vinha falando ao pastor Marco, o ataque é constante. Mulher dá em cima da gente dentro do avião, mulher dá em cima da gente no meio da rua, mulher dá em cima da gente na igreja. As coisas que eu estou falando que eu passei, olha que eu sou desprovido de beleza. Só que eu sei que é o diabo, porque o diabo quer parar a obra de Deus, quer escandalizar. Mas a nossa identidade é lutar para não cair em tentação, é fugir do pecado, fugir do erro, ter comportamentos diferentes na presença de Deus. Aleluias. Encontra-se alguém aqui que está afastado no decorrer da vida, talvez as lutas, as perseguições, alguma coisa fez com que você perdesse a sua identidade. A delegacia de Deus, o na hora de Deus, está funcionando hoje e tem segunda via. Venha pegar a tua identidade de volta. Alamacante orevassuia. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha reconciliar, venha. Você que não é cristão ainda, venha tirar sua primeira via, venha assumir uma identidade cristã hoje. Oremacante, oremiandarabaia. Cadê você? Venha. Oh glória, o meu coração está ardendo. Eu sinto uma graça de Deus muito forte aqui. Vamos orar. Enquanto eu oro, se você quiser vir reconciliar ou entregar sua vida a Jesus, venha. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em tua presença, Pai, nós estamos. Eu fiquei feliz. Talvez vocês não repararam. Parou um grupo de jovens lá na frente ali, e eles foram presos pela mensagem do Evangelho. Eu achei interessante. Assistiram a pregação toda, depois já foram, né? Mas assistiram a pregação toda, foram presos pela mensagem. Isso que eu acho interessante, porque querem modernizar a igreja para atrair jovens. A mensagem que Cristo nos ensinou a pregar,
até crianças vinham até ele, e ele dizia: olha, pode deixar vir as minhas crianças. A gente não precisa modernizar a Bíblia, como disse um maluco aí, aleluias. A Bíblia não precisa ser modernizada, a palavra de Deus, ela atrai criança, ela atrai adolescente, jovem, adulto, velho, senhora, senhor, aleluias. Oremos, Deus. Papai querido, papai amado, ó Deus, que a nossa identidade esteja, papai, reconhecida no céu, Deus, também no inferno, papai, porque os demônios encontraram com jovens que não tinham identidade e disseram a ele: conhecemos bem Paulo e Jesus a quem Paulo prega, mas vocês quem são? Pessoas sem identidade do céu não têm autoridade sobre demônios. Papai, não nos deixa perder a identidade, não nos deixa perder o fervor, não nos deixa perder o amor, não nos deixa perder a comunhão, não nos deixa, Pai, viver uma vida fria diante de Ti. Pai, não deixa o inimigo, papai, arrancar a estabilidade da nossa vida espiritual, ministerial, emocional. Papai querido, que nós venhamos estar estabilizados na Tua presença, que nós venhamos manusear bem a Tua palavra, as Escrituras sagradas. Pai, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo de uma maneira sobrenatural, Pai. Deus, e como nós cremos na Sua palavra, a igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa, não porque temos méritos, mas porque a Tua palavra diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Faz valer em nosso meio, Pai, todas as vitórias que o Senhor conquistou para a igreja na cruz do Calvário. Que a Tua graça, o favor que nós não merecíamos esteja sobre nós, que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Abençoa os nossos lares, Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa os casamentos, Pai, que os nossos filhos sejam benditos, como diz a Tua palavra, que benditos sejam os filhos dos nossos filhos, que benditos sejam os nossos celeiros, que benditas sejam as nossas esposas, que benditos sejam os esposos, Pai, que bendita seja a igreja. Papai querido, que as bênçãos do céu estejam sobre a vida de cada um. Abre aquela porta que está fechada. Papai, traz a providência financeira para aquele que está em dificuldade financeira. Traz a providência, papai, necessária. Ajuda, traz a paz para aquele lá que está sem paz. Repreenda toda obra de bruxaria, macumbaria, feitiço, toda obra das trevas, todo laço satânico, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, porque nós pregamos Cristo crucificado, nós pregamos Cristo ressurreto, Oramacanto, e aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo, é esse quem nós pregamos, aleluia. O diabo veio para matar, roubar e destruir, aleluia, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, e nós tomamos posse dessa vida, porque os nossos polegares estão inteiros, e nós ainda temos a espada na mão, e cremos nela, aleluia. Abençoa-nos com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, que Ele merece. Deus abençoe sua vida. Ore por mim. Tem mensagem que dá vontade de a gente amanhecer pregando, irmão. E essa foi uma delas. Aleluia. Que Deus abençoe, pastor Elício. Obrigado pela oportunidade. E precisando de nós, estamos aqui para servir. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra gloriosa. Irmãos, a palavra que traz, aleluia, que mexe com as estruturas. Louvado seja o nome do Senhor.
onde Deus assim falou conosco assim de uma forma gloriosa. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Amém? Porque temos que ser santo, porque o Senhor é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que ficasse de pé a nossa irmã Gabriela, a nossa irmã Cláudia, o irmão Gabriel, o irmão Andrei, a irmã Maria Eduarda, o pastor Marcos, amém? Que estão nos visitando hoje, em nome de Jesus Cristo, o pastor Jânio, mas já é da casa também. Eu não falei nem para o evangelista Gabriel, que também já é da casa. Já é filho da casa, e os visitantes estão vindo pela primeira vez, segunda vez, levanta a mão. Amém? O que a amada igreja disse para os nossos amados visitantes? Em nome de Jesus, e volte sempre. Essa igreja ama vocês. Amém. Sinta-se bem na casa de Deus, é muito bom. Oh, glória! Irmãos, lembra daquela campanha que a gente fez aqui, de sorte financeira? Quem estava aqui na época? Eu fiz um pedido para Deus, e na época Deus usou a pastora para mim. O meu pedido para Deus, naquela oferta que a gente fez, eu falei: Deus, eu preciso sair do aluguel, Deus. Eu preciso sair do aluguel. E Deus usou a pastora para mim aqui, eu não sei se vocês lembram, ela me chama sempre de missionário, ela, missionário Gabriel, eu vejo Deus na tua vida, te dando 2 chaves, isso que foi interessante. Ela falou: eu vejo 2 chaves na tua vida, como resposta de oração. E agora em dezembro, irmãos, para honrar a glória do Senhor, eu entrei para dentro da minha casinha. Aleluia. E agora em janeiro, Jesus me deu um carro novo. Então eu recebi as 2 chaves. Então, quando você for fazer um voto com Deus, faça crendo. Se for fazer uma campanha, não faça uma campanha sem propósito. Se tem um propósito na campanha, faça. Porque Deus honra, Deus Ele ama. Se a gente pedir com sinceridade, Ele nos abençoa. E Deus tem nos abençoado. Benção demais, né? A missionária Cláudia quer dar uma palavrinha bem rapidinho. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, sobre a rifa, né? Para o culto dos jovens. Eu estou rifando aquela garrafa térmica, né? E cada nominho custa só R$2. Quem puder, vamos nos ajudar para o culto do jovem agora.